Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Bendito seja o nosso Senhor, aquele que não dormita, aquele que não tosqueneja, aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes, plano sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, daqueles que seguem segundo o seu Espírito que nos orienta. Vigiai e orai sem cessar, aquele que já dizia: eis que vos envio como em meio a lobos, onde ele nos ensina: de agora em diante sois pescadores de homens, de agora em diante sois, na verdade, como que se caça homens. As raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas nós não temos aonde reclinar a nossa cabeça a não ser na mesa do Pai. Mas aquele que desvanece, sabemos de João o Batista, aquele que na verdade ainda no ventre da sua mãe recebeu o poder e autoridade para anunciar a verdade, do qual Jesus disse: João o Batista foi o último dos profetas e foi grande no reino dos céus, porque sendo o menor e servindo com a verdade, aquele que assim procede é grande no reino dos céus, assim como aquele que segue segundo o padrão deste mundo. A palavra diz que é pequeno no reino dos céus e está sobre a ira e indignação do Senhor por não manter segundo a verdade. João Batista permitiu ser influenciado pelos sacerdotes terrenos, fazendo discípulos para si, e quando manda um de seus discípulos perguntar àquele que ele mesmo viu o Espírito repousar sobre ele, onde ele manda perguntar se era ele que havia de vir ou havemos de esperar outro. Desvaneceu e a sua cabeça, ao invés de repousar na mesa do Pai, repousou na bandeja da raposa. Por isso devemos ficar atentos, porque o justo vive pela fé, e se retrocederes não tem prazer nestes. Assim nos ensina o Senhor. Por isso nós perseveramos dia após dia, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos ajuda, aquele que não permite com que venhamos desvanecer e tampouco duvidar, porque a fé não opera na dúvida. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar inconstante, assim como nuvens sem água, assim como uma neblina que logo se dissipa. Porque, na verdade, aquele que é o Pai das luzes, dádiva perfeita, não há oscilação, aonde permanecemos segundo sendo imitadores daquele que é fiel e verdadeiro e nos sustém dia após dia. Por isso a palavra diz: estejais firmes e constantes no Senhor, buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Revesti-vos do capacete da salvação, a couraça da justiça, buscando sempre o reino dos céus e no Senhor. Usai o escudo da fé, do qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Aquele que segue no reino dos céus ouve a voz do Espírito e não é confundido por voz estranha. O único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco ouvem a minha voz, assim diz o Senhor Jesus, e eu as conheço e não permito com que elas venham ouvir voz estranhas. Por isso, aquele que aprende por revelação divina e não pelos meros mortais estão apartados de toda a injustiça. Pois não há comunhão de justiça com injustiça, não há comunhão de crédulos com incrédulos, não há comunhão de Cristo com Belial. Assim, aquele que está
amante do prêmio da justiça, que é Jesus Cristo, segue na verdade, porque esta verdade é válida segundo a sabedoria, para que haja libertação, cura, restauração, e esta sabedoria é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e se alcance a ressurreição do último dia. Por isso, calçai as sandálias na preparação do Evangelho da paz, assim nos ensina o Senhor, aqueles que alcançam a paz. Assim como em relação ao Criador, amar somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, e semelhantemente a este, não segundo aprisionados na lei, que diz que em relação ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo e odiai os vossos inimigos. Mas antes o Senhor nos ensina: ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança, e todo aquele que persevera no Senhor. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Por isso, fazendo assim, acumulai brasas vivas sobre as suas cabeças. Ireis e não pequeis, porque o Senhor dele é a ira e a vingança. Cingi a espada à cintura, ó herói, e manejai e empunhai a palavra do Espírito, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Fazendo assim, estejais revestidos do alto segundo a sua força e o seu poder, porque aquele que fala pelo seu Espírito não são palavras meramente humanas destituídas de sabedoria, mas antes palavras acompanhadas do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, fiel e verdadeiro. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.